Como você se relaciona com pessoas de outras gerações no seu ambiente de trabalho? Nesse episódio, conheça as características de cada geração e veja dicas de como lidar com essas diferenças na prática. Olá, pessoal, eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Baby boomers, X, Y, Z, lidar com expectativas e comportamentos distintos no ambiente de trabalho pode ser um desafio para gestores e colaboradores. Mas muitos estudos apontam que a diversidade, seja ela qual for, inclusive geracional, é um fator positivo para o desempenho das empresas. E é sobre isso que hoje eu converso com Fátima Mota, especialista em gente e gestão e professora da ESPM. Fátima, seja novamente muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar novamente do Lifelong Cast. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. Querida, hoje a gente vai falar sobre essas questões geracionais no mercado de trabalho, né? Eu gosto que a gente já conversou antes da gravação e a gente vai, querendo ou não, quebrar um pouquinho aqui, a gente vai sair numa tangente, falar de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu queria começar a nossa conversa justamente te perguntando, quais gerações a gente tem no mercado de trabalho, se há uma diferença de características, essa divisão ela faz sentido, a gente pode efetivamente colocar essas pessoas nessas caixinhas e diferenciar, falar, essa pessoa, se a pessoa ela tem uma certa idade, ela trabalha dessa forma, se ela tem certa idade, ela trabalha de outra forma, ou é meio bobeira a gente generalizar dessa forma? Tá, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que colocar pessoas em caixinhas não me agrada, né? E eu não concordo muito com isso. Existem, sim, características que são semelhantes a algumas pessoas, óbvio, mas é muito triste nós estimularmos preconceitos. Esse é o meu ponto de vista. Agora, claro, nós temos os baby boomers, né? Nós temos aí a geração X, a geração Y, a geração Z, os millennials. Então, são gerações que têm formas de enxergar o mundo de forma diferente, é verdade. Mas como todos estamos no mesmo mundo, isso não quer dizer que uma pessoa que é baby boomer não pode enxergar o mundo como uma pessoa geração X ou Y ou Z. E vice-versa, também uma pessoa geração Z pode olhar. Então eu queria, em primeiro lugar, assim, romper um pouquinho com essas caixinhas que nós colocamos as pessoas. Mas claro que tem algumas características que a gente pode conversar. Sim. E Fátima, aproveitando justamente que a gente quebra um pouco essa questão das gerações e tudo mais, eu queria te perguntar, dependendo da idade do profissional, há um tipo de comportamento que a gente começa a receber mais dessas pessoas? Às vezes, não, quando a pessoa é muito nova, ela quer mudança, ela fica pulando de emprego para emprego e tal, não sei o que tem. Não, conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando um pouco mais, não, ok, eu quero estabilidade, eu quero poder construir alguma coisa. Há algum tipo de comportamento específico que a gente consegue enxergar mais ou menos em grupos diferentes conforme essas pessoas vão atingindo a senioridade? Sim, quando as pessoas vão atingindo senioridade, elas ficam mais maduras e com isso elas têm uma visão de mundo diferente. Só que mesmo assim, uma coisa são os baby boomers, que já estão aí, né, há um bom tempo. Eu vou até olhar aqui porque eu nunca sei exatamente qual é a data. Mas, a princípio, eles nasceram entre 46 e 64. Então, são pessoas que nasceram de uma forma e viveram onde a hierarquia era algo importante, né? Como a hierarquia era algo importante, eles viviam de uma forma que o respeito pela hierarquia é muito grande. Hoje, quando nós vemos os millennials, principalmente, esse respeito pela hierarquia mudou. Então, você, independente de se você é CEO, se você é um diretor, se você é um gerente, eu sou gente, você é gente, então nós podemos conversar da mesma forma. O que tem coisas muito positivas e tem coisas muito complicadas também em relação a isso. O positivo é que a conversa é muito mais natural, é muito mais direta, é muito mais assertiva do que os baby boomers faziam, porque era uma coisa mais de medo, né? Porque o respeito se confundia com medo. Por outro lado, às vezes beira o desrespeito, né? Então, da geração mais jovem. Porque aí, já que você é igual, eu posso falar qualquer coisa, eu posso me posicionar de qualquer forma. Então, tem casos, por exemplo, que eu sou chamada, inclusive, de estagiários e trainees que chegam numa sala e colocam o pé em cima da mesa.
com assim, da melhor maneira possível, porque eles fazem isso na casa deles. Não existe muita diferença entre a minha casa, a empresa e formas diferentes de comportamento. Existe eu. Então, assim, se eu ponho o pé em cima da mesa na minha casa, por que eu não posso colocar o pé em cima da mesa também numa empresa? Então, essa educação corporativa, às vezes, deixa a desejar. De novo, não são todos em absoluto. Estou falando em casos que se ouve, se vê, e eu, inclusive, atuo para poder dar esses limites, né? É uma geração que não tem muito limite, e a geração mais velha tem limites demais. Você acredita também que uma questão da fidelidade profissional, ela muda também em relação? Porque, querendo ou não, quando, por exemplo, né, meu avô, poxa, ele passou 40 anos na mesma empresa e tal, e não sei o que tem. E hoje, se a gente vira para alguém, se a pessoa já está há mais de 5, 10 anos no mesmo lugar, as pessoas ficam, quê? Como? Como isso aconteceu? Né? Há uma questão também nessa questão de, tipo, a maneira, não só como que o mercado ele está se oferecendo para esses profissionais, mas na maneira também com que esses profissionais pensam o seu lugar no mercado? Sim, porque esses profissionais olham o mercado assim: eu preciso estar num lugar que tem propósito, eu preciso estar num lugar onde o meu líder me dê todas as condições possíveis para trabalhar, eu preciso estar num lugar onde a saúde mental seja preservada, eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Então, tem uma série de exigências, né, que os millennials têm, por exemplo, e que a geração Z também, um pouco menos na geração X, que os baby boomers não tinham, porque eles queriam trabalhar num lugar que oferecesse segurança, estabilidade, e isso era mais importante até do que o propósito. O propósito ficava meio que em segundo plano. De novo, eu sempre vou bater nessa tecla, não são todos assim, mas se fala, inclusive, que os baby boomers trabalhavam mais por obrigação e menos por prazer. E, por outro lado, hoje, a geração mais jovem trabalha porque tem um propósito e quer trabalhar em cima, quer viver esse propósito. Eu não acho que seja totalmente correto nem um lado nem o outro, mas tem sim um pouco mais de obrigação pelo lado dos baby boomers. Então eu trabalho porque é obrigatório trabalhar, eu preciso dizer que eu trabalho, isso é importante. E você tem já o pessoal mais jovem que eles não sentem essa obrigatoriedade. Então trabalhar não é algo tão importante quanto era lá atrás. Não é só o trabalho, não né? é só o trabalho. O que eu estou fazendo, etc. E algo que tem um propósito. Então, pode ser que eu me sinta melhor trabalhando numa ONG ou empreendendo em coisas que não necessariamente eu vou ganhar muito dinheiro, e nem muita segurança, mas que eu possa fazer aquilo que eu acho que vale a pena fazer. Exatamente. A gente estava conversando antes da gente começar a gravação, justamente também dessa questão de que, ok, pessoas, né, em níveis de senioridade diferentes, idades diferentes, backgrounds diferentes, estão sempre interagindo profissionalmente. E quais são os principais desafios quando a gente coloca essas pessoas para dividir, né, o mesmo ambiente, para que elas possam se envolver ali no ambiente de trabalho? Porque isso foi uma coisa que você mencionou antes, eu queria que a gente retomasse aqui, agora que a gente está na gravação, de que geralmente o pessoal pensa, não, deixa o pessoal mais sênior junto com os outros mais sêniores, deixa o pessoal mais novo, né, junto com a galera deles e tal, então não há uma troca, quase, né, tipo, cada um no seu cercadinho. Então, quais são os principais desafios da gente incitar essa interação e quando essa interação está acontecendo, como que a gente pode cuidar para que ambos os lados, né, retirem coisas positivas, né, dos outros? Então, existem várias empresas que têm trabalhos muito interessantes fazendo esse merge, né? Poder deixar que tanto pessoas mais sêniores e pessoas mais jovens possam trocar. Então, o que eles trocam? Trocam conhecimento? Óbvio que sim, porque uma pessoa que é mais sênior tem muito mais experiência, tem uma visão mais sistêmica até do mercado, tem uma visão mais ampla, tem todas as dificuldades, inclusive, por que passou. E aqui eles têm uma baita facilidade com tecnologia. Então, essa rapidez, essa agilidade do pessoal mais jovem, às vezes é um motivo, inclusive, de problema, porque o pessoal mais jovem, assim, está falando e está a mil, né? Quer dizer, eles falam que
para prestar atenção, você precisa estar muito ali, porque é uma rapidez na fala que está associada com a ansiedade, que hoje é muito maior no pessoal mais jovem do que a gente via lá atrás. Então, o primeiro ponto é a comunicação, que o pessoal mais jovem às vezes não tem muita vontade de ficar explicando algumas coisas, porque eles nasceram com a tecnologia nas mãos, e os baby boomers não, né, não nasceram. E mesmo a geração X ainda tem algumas dificuldades. Aqui não, né? O pessoal mais jovem já nasceu fazendo tudo, então eles têm pouca paciência e pouca tolerância para explicar. Esse é um ponto. E, por outro lado, existe também por parte das pessoas mais velhas, mais sêniores, né, até uma dificuldade de aceitar a própria deficiência, a própria vulnerabilidade, a própria falta de conhecimento. Então, uma coisa que eu acho muito legal é quando existe a mentoria reversa, inclusive, né? Quando você pode ter mentores e mentorados entre pessoas mais sêniores e pessoas mais jovens, trocando informações. Tá? Quais dificuldades existem, por exemplo? Então, uma delas é a comunicação. Inclusive porque a comunicação escrita, né, o WhatsApp, vídeos, são muito mais tolerados pelo pessoal mais jovem. Né? O pessoal mais sênior quer conversar olho no olho, o pessoal mais jovem manda um WhatsApp. Então, tem aí algumas questões. Né? Tem a questão da hierarquia, como eu já falei, que tem a diferença. Tem também questões ligadas à própria inteligência emocional e à própria, sabe, a tolerância que eu tenho com o outro. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que tudo pode ser resolvido quando se tem respeito. E essa é uma palavrinha que às vezes eu vejo que está meio fora de moda, né, por incrível que pareça, porque é difícil respeitar o que o outro tem de bom e as dificuldades do outro também. Se eu souber respeitar dos dois lados, metade dos problemas estão resolvidos. Exatamente. E, Fátima, você tocou um pouquinho nesse assunto antes, mas há uma diferenciação para essas pessoas do conceito de sucesso profissional? Porque você havia mencionado antes, né, de que o pessoal mais novo geralmente está atrás de um propósito, está atrás de, não, ok, eu não vou trabalhar numa fábrica, ok, essa fábrica ela está desmatando, ela vai contra os meus, o que eu acredito, o que eu tenho como importante. Então, há uma diferenciação quando mais ou menos no que essas pessoas podem entender de sucesso profissional? Então, sucesso para essas pessoas mais sêniores sempre foi ganhar muito dinheiro e ter uma projeção social. Né? O pessoal mais jovem associa sucesso à própria qualidade de vida. Ou seja, o que adianta? Eles viram os pais se matarem, né? Eles viram os avós trabalharem até não sei que horas, eles viram os pais se divorciarem por causa do trabalho, eles sentiram a falta da mãe, do pai, etc. Então eles olham e falam assim, não, pera um pouquinho, eu não quero isso, eu quero trabalhar, não mas... vou replicar o que eu sofri, pois né? né? Eu quero trabalhar, mas quero também ter liberdade. Daí a questão do trabalho híbrido, né? De poder trabalhar em casa, do home office, de ter flexibilidade de horário, coisa que o pessoal mais velho tem mais dificuldade, inclusive para se organizar nisso. Porque como eu me organizo com flexibilidade horária, eu aprendi a trabalhar das 8 às 6 e agora quer dizer que alguém pode trabalhar da 1 às 5 e tudo bem? Tudo bem. Então, essa flexibilidade é fundamental do pessoal mais sênior para entender que aquela coisa estruturadinha, bonitinha, certinha, não tem tanta necessidade. Então, o que um vê como sucesso, que é trabalhar muito e conseguir dinheiro e conseguir, sabe, dar conta das coisas e daí desequilibrar a vida pessoal e profissional, para o pessoal mais jovem é menos importante. Mas quero deixar claro, mais uma vez, eu conheço muitas pessoas que já são sêniores e que têm uma visão completamente diferente, porque já entraram no momento da vida que fala, não, tá bom, eu quero viver minha vida e acabou. E vejo vários jovens que são extremamente ambiciosos, que passam por cima de todo mundo. Então, não é uma verdade absoluta, né? Não é. Então, de novo, eu acho que se a gente tiver autoconhecimento, se a gente tiver valores, nós não vamos cair nem de um lado nem do outro. Exatamente. E, Fátima, finalizando a nossa conversa, eu queria que você oferecesse para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo nesse momento, principalmente para o pessoal que está em posição de liderança, né? Quais dicas, quais, né, direcionamentos que você poderia dar
tanto para lidar com essas diferenças, o que é possível aprender com essas pessoas tão diversas que a gente tem dentro das nossas organizações, né, dentro das nossas empresas, o que a gente consegue passar para quem está num cargo de liderança para que ele possa aproveitar esses lados positivos tanto da juventude, do pessoal mais sênior e como integrar toda essa pulverização de experiências profissionais. Ok. Eu acho que, em primeiro lugar, os líderes precisam aprender a ouvir de fato as pessoas. Ouvir e observar. Observar as diferenças, observar as dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto. Escute as pessoas, né? A comunicação tem que ser fluida para que você saiba o que um tem, o que o outro tem e o que eles podem trocar. Segundo lugar, eu amo quando a gente faz projetos onde você tem pessoas mais sêniores e pessoas mais jovens, né? Terceiro ponto, defina claramente os papéis dessas pessoas nos projetos, para que não haja Canibalização. Canibalização, exatamente. Canabilização é outra coisa. Pois é. Então, enfim, para que um não mate o outro, né? E que possam ter o seu espaço, né? Outra coisa que é fundamental, tomar cuidado com os preconceitos que existem dentro da empresa. Porque hoje a gente fala muito em vários tipos de preconceitos e viés inconsciente, etc., mas o etarismo não é tão discutido assim, sabe? É meio que a gente coloca baixo pano. E é um dos principais. Porque na medida que a empresa, que o líder tem uma posição de colaboração, de busca desse trabalho que é mais colaborativo, mais flexível, mais ágil, mas ao mesmo tempo diverso, as coisas acontecem mais facilmente. Agora, se houver preconceito, vai ficar muito mais complicado. Então, acho que são essas as dicas que eu daria, assim. E é fundamental ter diversidade. Não deixe de ter diversidade, porque a falta de diversidade vai minguando a possibilidade de criatividade. Exatamente. Fátima, muitíssimo obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e ter oferecido tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a nossa audiência. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!